Paz do Senhor a todos, os irmãos que estão conosco na aula. Os irmãos conseguem me ouvir, conseguem me ver? Alguém pode confirmar aí? Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Obrigado aí por estar conosco, pedindo ao Senhor que possa nos abençoar mais uma vez e que possamos ter uma aula produtiva e abençoada para a glória de Deus. Amém? Eu vou compartilhar a minha tela, a tela do meu slide, só um instante. Os irmãos conseguem ver aí meu slide? Bem-vindo, curso de teologia. Os irmãos podem confirmar para mim, por favor. Amém. Glória a Deus. Agradecendo aos irmãos pontuais que já estão conosco aí. Deus abençoe, irmão Elias, irmã Ana, irmão Marcelo, irmã Rutileia, irmão Olivaldo, irmão Renan, irmã Miriam, irmã Aline, irmã Odete e demais irmãos que vão adentrando aí, conforme a gente vai desenrolando aqui a aula para a glória de Deus. Eu estou usando aquele comando a partir de agora que abre todos os microfones, tá? Todos os microfones estão abertos nesse momento. Aí na sua tela do seu computador ou do seu celular vai aparecer um ícone azul com um microfone. Em qualquer momento você pode clicar no microfone e aí o microfone fica amarelo. Quando isso acontecer, todo mundo já está te ouvindo. Então, eu vou pedir aí que você, ao longo da aula, tenha liberdade para fazer dessa forma, tá bom? Tá aí já todo mundo com o microfone aberto, disponível para qualquer momento, tá? Antes da gente iniciar, hoje nós estamos trabalhando com o nosso novo livro, Geografia e História Bíblica. É um módulo realmente sensacional, é um dos módulos que eu mais gosto aí do nosso curso e tenho certeza que vai valer muito a pena os irmãos ficarem atentos aí. Eu liberei o PDF, né, o PDF foi enviado no grupo, outros irmãos estão com seus livros, não sei se todos os irmãos conseguiram já receber o livro, né? Tem alguns irmãos que nem eu estou vendo o irmão Renan aí. Irmão Renan, eu vou levar amanhã o livro lá junto com o pessoal do curso médio, né? Os outros livros, alguns irmãos pegaram das minhas mãos no domingo e outros pegaram das mãos da irmã Kátia, né? E do irmão Henrique lá na igreja, né? E outros estão acompanhando pelo PDF que foi compartilhado aí com os irmãos o primeiro capítulo. Sempre que possível, os irmãos possam ler antes, né? Ler com antecedência para ficar mais a par do assunto. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor possa nos abençoar e mais essa noite. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua presença, pedimos a tua graça em mais uma vez, que esta aula, Pai, possa glorificar o teu nome, possa edificar as nossas vidas, que o Senhor aqueça o nosso coração com a tua palavra, Deus. Tua palavra que sustenta, tua palavra que alimenta, tua palavra que levanta, tua palavra que é verdade, tua palavra que é infalível, tua palavra a qual, Senhor, nós cremos em cada uma de suas promessas. Essa palavra que queremos conhecer, almejar, que o Senhor possa nos alimentar por meio dela, Pai, nos dando discernimento, iluminando a nossa mente. Que o Espírito Santo seja o verdadeiro professor nesta noite, para a glória do Deus vivo. Amém. Glória a Deus.
Então nós temos aí bem-vindos ao curso de teologia, que é o nosso primeiro slide. E aí nós temos aula 1 e o título do nosso primeiro capítulo, que é O Mundo Bíblico do Velho Testamento, é o tema central do nosso primeiro capítulo. Ao longo deste primeiro capítulo, nós vamos trabalhar com arqueologia e os períodos do Antigo Testamento. Lá, onde o capítulo 1 é arqueologia e os períodos do Antigo Testamento, 2, características gerais do mundo bíblico, 3, a região do Crescente Fértil, 4, Moisés, o Egito e o itinerário do Êxodo, né? Um irmão que até leu o livro, ele comentou, mas é muita coisa, né? É bastante informação mesmo. E aí eu tenho agora uma tela de interação com os irmãos, para a gente pegar com os irmãos qual a expectativa dos irmãos referente esse livro e referente também esta aula, né? Chegou alguns outros irmãos aí. O irmão chegou a irmã Carla, seja bem-vinda. Irmã Simone também, seja bem-vinda. Pastor Davi também, acho que eu não havia citado, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para participar. Como eu falei, o microfone de todo mundo está aberto, ok? Então, o primeiro questionamento aí que está no personagem é: o que você acha que vai aprender nesse módulo? Tá? O que os irmãos acham que vão aprender nesse módulo? Os irmãos podem escrever. Tem um corte aqui no meu som, mas já tudo ok, né? Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Sim, né? Obrigado, irmã Carla. Quem quer escrever ou quer falar, né? O que você espera aprender ao longo desse módulo de História e Geografia? Quem pode escrever aí ou clicar no microfone e todo mundo estará ouvindo os irmãos. O que os irmãos esperam aprender? Qual a expectativa? Vou complementar já com a outra perguntinha. Qual a importância para vocês, então, do estudo de História e Geografia Bíblica? Será que é importante? Qual que é a expectativa aí dos irmãos? Tem alguns irmãos digitando, não tem nenhum corajoso aí para falar. Cadê a irmã Ana Paula? Pessoal comunicativo aí para falar conosco aqui ao vivo. Maline. Também dá boas-vindas aí para a irmã Edneia, acabou de logar. Seja bem-vinda, irmã Edneia. Deus abençoe. O que você acha que vai aprender nesse módulo e qual a importância do estudo de História e Geografia Bíblica para vocês? Dando aqui a oportunidade para os irmãos comentarem, depois eu vou engatar uma quinta aqui e eu não paro de falar mais. A irmã Aline, obrigado, irmã Aline, pela sua participação. Nós temos uma noção de geografia do território. Legal, irmã Aline. E mais ainda, porque normalmente a gente tem uma ideia da geografia do Brasil. E nesse estudo, a gente vai conhecer mais a geografia, principalmente da Palestina. Então, muita coisa fica mais claro, né? Eu sempre comento assim, que todo professor de inglês tem que ter um dia ido para os Estados Unidos.
E todo professor de teologia um dia tem que ir para Israel, né? Então me falta isso ainda, né? Um sonho aí, acho que de quase todo cristão, de ir para Israel. Mas você conhecendo antes, tem muita gente que vai para Israel, simplesmente faz um turismo lá, né? Mas você tendo esse conhecimento é como uma viagem que nós vamos ter pelo território da Palestina. Então a gente vai viajar aí pelos rios, pelos montes, pelos vales, tudo que tem ali a respeito à geografia de Israel, de toda a Palestina. É isso que o irmão Elias, ó. O irmão Elias já tinha complementado ali, irmão Elias. Já merecia um bombonzinho, né? Aprender a geografia do Oriente Médio, porque é muito longe da nossa realidade, né? A gente conhece o Oriente Médio pelas reportagens da TV, dos homens bombas. Então a gente, em geral, nós temos pouco conhecimento da Palestina e de Israel. Isso, e a irmã Aline complementou aí, matando, né? Porque a ideia é que quando você fala do texto bíblico, você falar com mais propriedade, dando detalhes, enxergando no texto aquilo que outras pessoas não enxergam, clareando aqueles que não teve condição de fazer o mesmo aprofundamento que você. A Mancara também está participando, questão do tempo bíblico e a localização onde tudo aconteceu. Ótimo, né? Jerusalém é uma série de montes, né? Um monte em cima do outro. Não existe nenhum lugar do mundo que tenha uma geografia tão complexa e ao mesmo tempo tão bela, né? De tantos extremos, como a geografia que nós temos lá na Palestina. Tá? Muito obrigado aí aos irmãos que participaram. Ninguém teve coragem ainda de abrir o microfone, mas podem abrir, irmãos. Dou aula lá para o 6º ano, lá no colégio, é uma briga. Na hora que você fala, quem quer falar? Tem que fazer sorteio de quem quer falar no GoBrush. Os irmãos têm liberdade aí de participar com o microfone, mas também pode digitar, agradeço os irmãos que participaram. Nós falamos muito aqui da geografia, né, irmão Elias, Aline, Carla comentou da geografia, mas nós temos a questão histórica também. Quem acompanhou conosco o estudo dos profetas menores e dos profetas maiores, eu fiquei até cansativo nas aulas falando a respeito do contexto histórico. Porque existe uma história paralela acontecendo ao mesmo tempo dos eventos bíblicos. Então, lembra que eu falei? Por exemplo, ó um fato geográfico. Quando você vai lá no final do 2º livro de Reis, você tem a história lá do rei Josias. O rei que começou a governar ainda com 8 anos, descobriu os pergaminhos perdidos dentro do templo, e a gente estudou lá nos profetas menores que Sonfonias foi o que ajudou Josias na restauração. Só que Josias é um rei que, embora começou a reinar muito cedo, ele também morreu muito cedo. E ele morreu por causa de uma questão geográfica. Ninguém pensa muito por que, que a terra de Israel é uma terra tão disputada. Se você olhar a geografia de Israel, você vai entender que ele está no meio de continentes diferentes. Israel está entre a Europa e o Oriente. Israel está entre a África e a Europa. E também está entre o Oriente Médio e a África. Ou seja, no mundo antigo, qualquer lugar que você quisesse viajar, tinha que passar por Israel. E foi esse um dos motivos que Josias morreu. Porque, segundo a história, nós temos ali o Egito muito presente na história de Israel e um faraó chamado Neco. A gente comentou no livro anterior dele, um faraó muito poderoso, já vista que o Egito era uma espécie de Estados Unidos da América daquele tempo, muito poderoso. E o Egito iria fazer guerra contra a Síria. A Síria ficava lá na região do rio Eufrates, e o Egito na região do Nilo. Você vê que tudo isso é geografia. E para que ele possa chegar até onde a Síria estava para guerrear, tinha que passar por Israel. Então o faraó Neco falou assim, que não queria briga com Josias, mas que era para ele deixar passar apenas pelo território. Só que Josias não acreditou. E ali colocou o exército de Israel para atacar o faraó Neco. Por fim, o Egito acabou matando Josias. Então, por causa de uma questão geográfica, um rei uma obra tão tremenda,
acabou perdendo a sua vida. Então você tem a história e a geografia também se fundindo. Então, quando você olhar um texto bíblico, existe até uma técnica para você, uma técnica exegética, né? Que é a terceira pergunta. O que é exegese? Qual a relação com a história e a geografia? A exegese é a ciência de interpretação da Bíblia. A exegese te dá ferramentas para interpretar o texto bíblico de maneira que você erre menos nessa interpretação. Então, o que vai acontecer? Dentro da exegese, eu posso usar a história. Quem era o rei que estava governando naquele tempo? Quais os eventos naturais? Por exemplo, Malaquias e Zacarias falam a respeito de um terremoto que teve naquele tempo. Por meio desse terremoto, a gente consegue localizar em que tempo esses profetas profetizaram. Então, o acontecimento desse terremoto é história. Tá? Então, eu consigo olhar a história para explicar a Bíblia, eu posso olhar a geografia para explicar a Bíblia. Não só isso, outras ciências, né? Talvez aqui ao longo da aula a gente pode extrair. Então, por exemplo, a exegese diz para você procurar o português no texto bíblico. Como que eu procuro o português no texto bíblico? Por exemplo, o que é um verbo? O verbo é tudo aquilo que expressa ação. Normalmente, dentro de um versículo bíblico, a parte principal são os verbos. Então, se eu quero entender um versículo, eu posso isolar os verbos para entender o que está acontecendo, porque certamente o verbo é o principal. Então, eu estou olhando o português dentro do texto bíblico. Olhando o fato geográfico, eu estou tirando a geografia do texto bíblico. Estudando o contexto histórico, eu estou tirando a história e assim por diante. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo certo aí, irmão Renan? Tranquilo? Tá acompanhando aí com a gente? Irmão Felipe chegou também. Tudo certo aí, irmão Felipe? Deus te abençoe. Vamos aí comigo aí, irmão Odete, tá com a gente também. Tudo certo, irmão Odete? Mas beleza, vai valer a pena o esforço aí, irmão Renan. Vamos lá, geografia e história. Algumas coisas, então, que ela pode oferecer para nós. Descobrir como tudo chegou a nós. Pode ver, os museus contam a história de um povo. Se nós somos o povo de Deus, nós devemos entender a história do povo de Deus. Inclusive, nessa aula, a gente vai passear um pouquinho pela formação, a história da formação do povo hebreu, da formação do povo de Israel. Então, eu preciso conhecer a história, porque conhecendo a história, eu valorizo o meu presente. Eu descubro tudo o que aconteceu. Tem gente que acha que todas as coisas já eram como são hoje. Quando ele nasceu, já estava tudo pronto. E ninguém teve esforço para construir isso. Conhecendo o passado, a gente vê quanto nós somos privilegiados. Ver o trabalhar de Deus ao longo dos anos. Eu já até devo ter comentado aqui em alguma aula, ou presencial mesmo. Por exemplo, ninguém imaginaria que Jesus morreria na cruz. Por quê? Porque matar, executar a pena capital na cruz, não é algo de judeu. Os judeus iriam matar Jesus. Mas o jeito que a lei mandava matar era como? Como que a lei matava? Quando alguém errava lá no Velho Testamento, quem pode escrever aí para mim? Como é que eram mortas as pessoas que cometiam pecado no Velho Testamento? Era cadeira elétrica? Alternativa A. Ó, o Elias está hábil ali, ó. Os dedinhos se mexendo, irmão Elias. Que bom. Tá aí também outros irmãos concordam aí com o irmão Elias? Pelejamento. Então, mas a Bíblia já nos mostrava que ele iria para o madeiro. Não faz sentido o madeiro sendo que eles matavam por pedra. Mas quando eu estudo a história, eu descubro que Deus é o dono da história. Porque ele sabia que o Império Romano iria dominar Israel e o Império Romano tinha a prática de matar apedrejado.
Então, Deus é o dono da história. Quando eu estudo a história, eu glorifico a Deus. E aquilo que alguns irmãos já haviam comentado, conhecer os detalhes para enriquecer a compreensão, porque aí me ajuda muito na exegese e na interpretação do texto. Eu quero um corajoso aí agora, que está com a sua Bíblia na mão, para que clicar no microfoninho aí e ler para mim Lucas capítulo 10, verso 30. Não precisa falar mais nada. Abre e fala Lucas capítulo 10, verso 30 e leia o texto para mim. Quem é o primeiro corajoso aí que vai fazer isso para colaborar com a nossa aula aqui? Mandenise chegou aí também. Abençoa, Mandenise. Quem é o corajoso aí que vai ler o texto para nós? Lucas capítulo 10, verso 30. Tá com a Bíblia aí, Mandenise? Me ajuda aí, Mandenise. Só clicar no microfoninho, Mandenise. Denise abriu. Opa, alguém já está falando. Pode falar. Pode, Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. É, irmã Ana? Isso. Ó, os irmãos podem ver que a irmã Ana está falando, aparece um balãozinho na foto dela, né? Ana Aragão. Pode ler o texto para nós, por favor? Lucas 10, verso 30. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Tudo bem, irmã Denise? Não tem problema não. Participa aí teclando conosco. Esse texto é muito conhecido, porque é quando saía de Jerusalém e a pessoa ia para Jericó. Tem alguma informação geográfica nesse texto? Quem pode falar ou escrever para mim? Qual a informação geográfica que tem em Lucas 10:30? Quem pode me ajudar? Releia o texto. Tem alguma informação geográfica aí? Tem alguma orientação geográfica? Vou fazer vocês participar hoje, para não ficar cansativo, para não ficar só eu falando aqui. Qual a informação geográfica de Lucas 10:30? Sim, ótimo. Descia de Jerusalém para Jericó. Depois, a descrição de onde estava para onde ia. Isso tudo é geografia, correto? E ele tem uma informação muito importante, que um lugar era alto e o outro lugar era baixo. Por isso ele descia. Essa é uma das principais parábolas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. É um tapa na cara dos judeus que odiavam o samaritano, e Jesus vai colocar o samaritano como herói da história. Mas além daquilo que normalmente a gente estuda, nós temos essa informação geográfica que é passada desapercebida. Tem várias, né? Orígenes tem aí uma importante explicação sobre isso. Se você dá um Google aí, Orígenes, a parábola do bom samaritano, você vai ver aí uma clássica interpretação dessa passagem, talvez uma das mais conhecidas que existe para essa passagem. Normalmente, os pregadores fazem uma boa aplicação, que ele estava em Jerusalém, e o salteador pegou ele porque ele saiu de Jerusalém. E Jerusalém é a terra da adoração, é onde Deus habita. Então, quando ele abandona Jerusalém, ele foi atacado pelo diabo, pelo salteador, e ali ele quase morreu. E você vê que eu falei que nós podemos tirar geografia, podemos tirar história, podemos tirar o português. O texto, se a irmã Ana continuasse lendo aí, ia falar que ele foi apanhado de assalto e ele ficou meio morto, dependendo da tradução que você utilizar. Mas o que é ficar meio morto? Tem jeito de ficar meio morto? Ou a pessoa está viva ou a pessoa está morta, não é isso? Concorda, Maldete? Tem como ficar meio morto, Maldete? Ou tá vivo ou tá morto, não é não? Irmão Rutilé, irmão Alex. Ou a pessoa tá viva ou a pessoa tá morta, né?
mas Jesus falou que ele estava meio morto. Então isso é português, porque isso na língua portuguesa é chamado paradoxo. O que é um paradoxo? O pregador, quando ele quer falar difícil, ele diz que isso é um paradoxo. Paradoxo é aquilo que parece que se opõe, não faz sentido uma coisa com a outra, mas é algo que a língua ela vai entender que existe isso. Quando Jesus diz, por exemplo, deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Morto não enterra morto. Então, isso também é um paradoxo. Tá? Então, existe isso na língua. Tá? Mas como aqui a questão é geografia, estudando a geografia, olha o que eu vou descobrir. Vou passar aqui a tela para vocês. O homem descia de Jerusalém para Jericó. E agora eu tenho aí uma foto mostrando uma foto antiga deste caminho. Então eu descubro primeiro que era um caminho difícil de se fazer. Por isso era um caminho perigoso. Estudando a geografia, eu descubro que Jerusalém está no alto do monte. Jerusalém é alto. Ela é 800 metros acima do nível do mar. E ele saiu do alto de Jerusalém e foi para Jericó. Jericó é aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar. Jericó é uma das cidades mais baixas do mundo. Então ele sai do alto e ele desce. Então esse caminho era um caminho estreito, perigoso, sem pavimentação, difícil de se fazer, possivelmente uma trilha ou um trio. E ali você então tem informações geográficas que lhe ajudam a entender melhor o texto. Por que ele descia para Jericó e não é que ele subia para Jericó. Tá? Então parece que não, mas esse tipo de detalhe enriquece um estudo, enriquece uma pregação, atrai a atenção das pessoas, porque é algo que não está muito claro lá no texto bíblico. A pessoa leu lá que descia, mas ela não dá importância nessa palavra. Então o estudante da Bíblia vai lá e destrincha essa palavra. Na internet hoje, com acesso à internet, nós temos aí muito material bom. Por exemplo, se você fazer uma pesquisa aí, Augusto Nicodemos explica o livro de Daniel. Você vai encontrar ele falando 1 hora em apenas um versículo. Ou 1 hora em cada capítulo de Daniel. Por que eles falam tanto tempo em um pedacinho só da Bíblia? Porque eles vão destrinchando o texto, né? Tira a geografia dele, tira a história. Dependendo do texto, tem a matemática, tem a genética. E ele vai tirando e vai traduzindo, vai deixando aquele texto mais claro, mais rico. E é isso que atrai a atenção das pessoas em um estudo e uma pregação. Quando as pessoas dizem assim, eu não vou na escola dominical, sei que não acontece na igreja de vocês, só na minha, porque o pessoal diz assim, porque lá chega lá o professor, fica falando que todo mundo já sabe, fica cansativo, fica enjoativo ele falar o que todo mundo já sabe. Então, quando eu destrincho o texto bíblico, eu consigo atrair a atenção dos meus ouvintes, né? Aqui também entrou aí o meu pai, Gilmar, tá aí também, não sei se ele tá me ouvindo aí, tá treinando aí a dominar a arte da tecnologia, mas tá aí o meu pai aí, tem até a foto minha aí do meu filho junto com ele. Seja bem-vindo também na nossa aula. Nós estamos falando aqui, outros irmãos chegaram, a irmã Isa, Deus abençoe, viu, Isa? Sei que não é fácil chegar até aí, mas obrigado por estar conosco. Não sei se tem mais algum irmão que chegou e eu não percebi, mas todos são muito bem-vindos à nossa aula. Lembrando que temporariamente, né, nós estamos online, esperando aí logo que a prefeitura, principalmente de Hortolândia, dê pelo menos 1 hora e meia para a gente estudar juntos, e aí a gente vai estar presencialmente. Mas vamos tentar da melhor maneira aproveitar online mesmo. Vai valer a pena o teu esforço, tá? Toma um café aí para despertar, fica de pé, procure um lugar mais isolado, desliga a televisão, não bate papo com ninguém, para você poder entrar aqui na aula, tá? Então, o primeiro aspecto geográfico é
Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. Jericó, cidade, uma das cidades mais baixas do mundo, 250 metros abaixo do nível do mar. E isso vai dar uma boa clareada no texto. Correto? Entendido aí, Maline? Tudo certo? Irmão Livaldo, tá com a gente aí, irmão Livaldo? Tudo certo? Pastor Davi, irmão Marcelo, alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando que o microfone está aberto dos irmãos, só clicar no ícone do microfone, ele fica amarelo e você pode falar. Se você tiver com o celular, dá para falar pelo celular também, tá? Não precisa do fone de ouvido, não. Acredito que direto ele vai funcionar. Tá bom? Faça alguns testes aí, não tem problema. Se dá erro, é tudo ao vivo. Tá? Não tem problema. E aí a gente vai fazer uma caminhada agora por uma questão histórica. Essa primeira unidade do livro, que fala do mundo no Antigo Testamento, então ele vai caminhar um pouco pela história. Tem alguém que gosta de história aí? Quem tirava 10 de história aí? Quem que era bom de história? Ninguém era bom de história? Quem era bom de matemática? Porque ou normalmente a pessoa é bom de história e geografia, ou ela é bom de matemática, né? Exatas e humanas se opõem, né? Então vamos lá. Então vou mudar a pergunta. Quem não necessariamente era bom de história, mas gostava de estudar história? Escreve um eu aí. Vamos ver, quem gostava de estudar história? Ah, apareceram aí. Eu particularmente gosto bastante também, tá? Vamos lá então dar uma passeada pela história. A história da humanidade, nem sempre o que as ciências explica, nem sempre bate com o que a Bíblia explica. Tá? Então pode haver alguma contradição. Por quê? Para a ciência, o mundo tem lá 15 milhões, 30 milhões de anos, e eles acham lá o osso do dinossauro e fala que está lá 10 milhões de anos. Biblicamente, a gente já estudou algumas teorias disso, mas biblicamente o mundo não é tão velho assim, tá? Porém, existe um período que é muito difícil calcular quanto tempo foi esse período, incluindo o período que Adão e Eva esteve lá no Éden. Porque lendo a Bíblia, dá a impressão que Deus colocou eles no jardim um dia, no outro dia o diabo já enganou eles, e no outro dia eles já foram expulsos. Mas pode ter passado ali centenas de anos, a serpente poderia ter ido lá muitas vezes, insistindo até convencer a Eva. Então, não é exato, tá? Mas biblicamente não é tão extenso o período. E principalmente o primeiro período é chamado período pré-histórico. Por que esse período é chamado assim? O período pré-histórico, ele é classificado de um período que ainda não havia escrita. Não tinha como escrever a história. Então é um período muito obscuro da humanidade. O que aconteceu lá? Ninguém registrou nada. Então, o pré-histórico é quando não escrevia. O período histórico já começa quando alguém tem um relato, já tem informações colhidas naquele tempo. No pré-histórico, eles dividem aí em alguns períodos. Um período chamado paleolítico. O período paleolítico é o período onde o homem era caracterizado pelo modo de vida nômade. O que é isso? O homem, ele não tinha residência fixa. Então ele estava em um lugar enquanto esse lugar dava condições de sobrevivência, água e comida. Ele não plantava, então ele explorava aquele ambiente e depois ele viajava para outro ambiente, morando em cavernas, se escondendo em alguns lugares assim, tá? Então ele sempre estava indo de um ponto para outro, como os animais fazem hoje, né? Eles vão em busca do calor, vão em busca da comida. Esse período é o período paleolítico. Quando você estuda cada um dos períodos, você vai descobrir que começa a haver uma evolução, como o período chamado ali Mesolítico e o Neolítico. É quando, por exemplo, o homem começa já, o Mesolítico, a dominar o fogo. E quando ele descobre o fogo, que é uma importante invenção para ele, uma das coisas que acontece é que a comida dele começa a durar mais tempo. Porque antes
quando ele matava um animal, tinha que comer, porque em pouco tempo a comida estragava. Só que a comida, uma vez cozida ou assada, ela estraga também, mas ela demora mais para estragar. Então ele começa com o fogo também domesticar animais, começa a não sofrer com alguns animais peçonhentos. Então o fogo passa a ser uma arma que o homem vai utilizar no período mesolítico. Tá? E aí então ele vai evoluir para um período chamado neolítico. E no neolítico, o homem ele começa já a construir os primeiros bairros, as primeiras cidades, e ele começa a dominar as técnicas de cultivo e de colheita. E ele começa a desenvolver algum tipo de estudo de entender o clima, quando é frio, quando chove, quando é calor. Ele começa já com aqueles animais domesticados, colocar esses animais para arar a terra. Então ele começa a já ter condições de ficar hospedado em apenas um lugar. Ok? Fácil aí? Tranquilo? Molivaldo, tranquilo? Mão Elias, tranquilo? Mão Felipe? Tá? Isso é história, né? Isso enriquece a gente, não é ligado diretamente à Bíblia, mas ali possivelmente, por exemplo, Adão e Eva, né? As primeiras civilizações possivelmente passaram por esses períodos aí. Se você tem o nosso material em mãos, páginas 8, 9 e 10, vai trazer detalhes melhores a respeito disso. Tá? Ainda no período pré-histórico, você tem a idade dos metais. É quando o homem começa já a fazer jarros, espadas, armaduras, porque ele começa a descobrir o metal. Então, o primeiro metal que ele descobre é o cobre, tá? Que é um metal mais maleável. Depois, ele vai descobrir o bronze, misturando o cobre com o estanho. Ali ele já começa a fazer espada, lança, inclusive para caça. Então, ele fica mais efetivo caçando os animais. E, por fim, ele consegue fazer o ferro, descobrir o uso do ferro. Então, ele consegue fazer as armaduras, e aí os homens já começam a guerrear entre um e outro. Tá? Então, esse período é chamado Idade dos Metais. Eu preciso de mais um corajoso para ler mais um texto bíblico para mim aí, por favor. Silvia Hermana nos ajudou aqui, não doeu nada, né? O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versos 19 a 20. Cadê o povo bom de Bíblia aí? Corra lá, preciso que alguém leia esse texto para mim. Só clicar no microfoninho azul, ele vai ficar amarelo, e aí você vai poder fazer a leitura para mim. Que eu quero, a Bíblia dá um exemplo aí, da questão de tecnologia. Porque hoje as nações trocam tecnologias umas com as outras. Mas naquele período, o que acontecia? Um grupo só conhecia o cobre, enquanto outro grupo já conhecia o ferro. E não havia essa troca, então não havia globalização. Então, o povo que era mais tecnológico para aquela época, é claro, ele era um povo que dominavam os demais. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Jeroboão III, que é um homem que faz prosperar o seu reino exatamente por causa das armas que ele inventa. Na história, Alexandre Magno, né, conhecido como Alexandre o Grande, ele também, o seu reino se expande, porque ele consegue, né, no Império Grego, projetar armas mais poderosas do que as demais. Cadê um corajoso, uma corajosa aí para ler o texto para mim? 1 Samuel. Só clicar no microfone e começar a leitura. 1 Samuel, capítulo 13. Com um candidato aí, pode falar. Cadê o irmão Elias? O irmão Elias está no serviço, irmão Elias? Está em casa. Está em casa. Rapaz. Ô, glória. 13, tá, né? Tá com a arma em mãos? 19 e 20. Em toda a Muito terra de obrigado. Então, leia, Israel, por favor. nenhum ferreiro se achava,
porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada uma as suas rélias e as suas enxadas, e os seus machados e os seus sachos. Amém? Amém. Obrigado, irmã Elisa. Deus abençoe. Aí está um exemplo que não está na pré-história, né? Já é ali no tempo ali de Davi, mas que os filisteus tinham pessoas que amolavam as espadas, os machados. E em Israel não tinha ninguém que dominava essa técnica. Tá? Então você vê que havia, né, grupos com técnicas desenvolvidas de forma diferente. Vamos seguir aqui para não demorar muito. Então esse primeiro bloco é a pré-história, que passa lá para o Paleolítico, Neolítico e as idades dos metais, que trata aí, segundo a ciência, 200 mil anos atrás, né, o começo de tudo, e aí a partir de 4.000 antes de Cristo, ele sai da idade dos metais e entra para a era já histórica, chamada Idade Antiga, ou chamada Antiguidade, que é da invenção da escrita para frente. Então data mais ou menos aí de 4.000 anos antes de Cristo. E aí já, eu fiz uma linha do tempo, né? Então aí você tem a Idade Antiga, e a Idade Antiga é onde acontece a maior parte aí dos fatos do Velho Testamento. Você tem um destaque aí para a Mesopotâmia, para o Egito, o surgimento do povo hebreu, você tem o surgimento do Império Grego. Os grandes impérios aconteceram nessa era chamada Antiguidade ou Idade Antiga. Tá? Então, os grandes impérios vão surgir nesse período. E quando que acaba a Idade Antiga? Acaba com a queda do Império Romano, aproximadamente em 476 depois de Cristo. Então, Cristo, segundo a ciência, vai se datar na idade chamada Idade Antiga. Da Idade Antiga, a gente vai para a Idade Média. Tudo isso é cultura, hein? A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas. Por quê? Você vê que, mais uma vez, a história vai explicar uma grande mudança. É uma tolice as pessoas acharem que a religião, a política, a economia não se misturam, porque elas, de fato, se misturam. Existem muitos exemplos disso. Tá? Por exemplo, o que caracteriza a Idade Média? O domínio da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica domina a Idade Média? Ela controla a ciência, ela controla as artes, ela controla a música, ela controla teatro, ela controla a economia, ela salva, ela joga no inferno, ela faz o que ela quiser, a Igreja Católica, nesse período das trevas. Por isso que é período das trevas. Por que a Igreja Católica teve tanto poder? Porque no ano 300, Constantino se uniu à Igreja. Então o imperador romano, pseudamente se convertendo, a igreja se convertendo ao cristianismo, a igreja foi se perdendo. Até então não haviam denominações, não é? O que acontece é que algumas pessoas passaram a não concordar com aquilo que se era feito e esses grupos foram rompendo com aquela igreja que depois foi chamada de Igreja Católica. Mas as pessoas saíam por questões doutrinárias, não por questões administrativas ou financeiras, e montavam os seus grupos que não tinham nome. Por exemplo, vamos supor que naquele tempo lá, o irmão Olivaldo não concordou com a tese lá. Por exemplo, a partir de agora eles começaram a acender a vela para o defunto. O irmão Olivaldo não concordou, juntava todo mundo que não concordava e começava a cultuar a Deus. E como o irmão Olivaldo era o líder, virava ali o grupo do irmão Olivaldo, a seita do irmão Olivaldo, a igreja do irmão Olivaldo. Então começa desde aí a multiplicações de grupos que depois receberam nomes oficiais. Então, como que a política e a religião não tem a ver? Porque se a política e a religião não tivessem se unido no ano 300, a Igreja Católica não seria a igreja predominante na Idade Média. E a riqueza da Igreja Católica, né,
vem dessa época. Você pode ver que eles não caíram até hoje, né? Embora tenha algumas dificuldades hoje, eles ainda são muito fortes, está aí entre as maiores religiões do mundo também. Não só isso, né? Se você pegar, depois eu falo de outro exemplo, vou passar aqui um pouquinho para não ficar cansativo, mas ela vai à Idade Média, que começa com a queda do Império Romano e vai até 1453 com a queda de Constantinopla. A partir daí vem a Idade Moderna, e na Idade Moderna a Igreja Católica começa a se enfraquecer. Por que a Igreja Católica se enfraquece? Acontece a Reforma Protestante, é na Idade Moderna que vem John Hus, que vem Lutero, que vem tantos que lutaram contra os anabatistas e tantos grupos que lutaram contra os abusos cometidos pela Igreja Católica, e isso foi tirando adeptos dela e ela foi se enfraquecendo. Tá? Mas a Idade Moderna, você tem ali a Revolução Puritana. Tá? A Revolução Puritana, né, quem nunca ouviu falar dos puritanos, anote aí para pesquisar depois, puritanos. Os puritanos é um grupo que eles eram até criticados pelo excesso de oração, excesso de santidade, excesso de leitura bíblica. Deixaram um legado tremendo os puritanos. Inclusive, foi inspirado nos puritanos, que é aquele movimento chamado Holidays, que aconteceu nos Estados Unidos a partir de 1890, que veio o avivamento pentecostal, é inspirado nos puritanos. E os puritanos, eles trabalharam muito nas questões da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial. Como? Porque a Igreja Católica achava que só eles poderiam ser ricos. Com o crescimento dos puritanos, o que vai acontecer? Eles defendem uma doutrina bíblica que a riqueza é bíblica, que se você trabalhar honestamente e você conquistar, é Deus que está te dando, que não era pecado ser rico, porque até então, os grandes nomes da Igreja Católica, para ser um cara muito reconhecido, ele fazia voto de pobreza, né? Exemplo de São Francisco de Assis, por exemplo. Então, para ser salvo não podia ser rico. Então, os puritanos vêm com esse crescimento, principalmente da Revolução Industrial, se expandindo ali pelos Estados Unidos, defendendo a doutrina que sim, Deus pode abençoar materialmente o homem. Sem dúvida, irmão Elias, precisamos de uma nova reforma, né? Já está, a igreja evangélica hoje faz a idade das trevas protestante nos dias de hoje. E aí a idade moderna vai até a Revolução Francesa, 1789. E aí você tem a idade contemporânea de 1789, também ali a partir dali vem grandes pregadores, né, como por exemplo Moody, Spurgeon, vem nessas épocas. E aí você tem a segunda revolução industrial, o capitalismo financeiro, as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, até os dias de hoje. Então, nós estamos na idade chamada contemporânea, alguns já vão chamar de pós-moderna ou de pós-modernidade, mas é um caminho aí pela história. Certamente você já aprendeu tudo isso na escola, mas nós acabamos esquecendo, né? Nunca imaginou que ia ouvir tudo isso de novo a essa altura da vida. Mas isso é bênção de Deus, tá bom? O cristão, ele precisa ser atualizado, o cristão, ele precisa ter bom senso, conciso, ter bons argumentos, para que as pessoas não achem a gente um ignorante e que nós servimos a Cristo porque nós somos bobo, né? Nós servimos a Cristo porque nós conhecemos, tá? A Cristo e conhecemos a história. E nesse slide que vocês estão vendo aí, um resuminho, né, da pré-história, da história, as idades, conforme eu já comentei. Aqui também um outro resuminho, falando aí a linha do tempo, o que acontece principalmente dentro de cada uma das histórias, por exemplo, que marcou o nosso tempo contemporâneo, o homem chegar à Lua, por exemplo. Vamos acelerar aqui para não cansar os irmãos. Expansão do mundo bíblico. Vamos dar um pulinho na geografia agora. Vocês estão vendo a minha imagem com o mapa mundi e um retângulo vermelho e um pedacinho do mapa mundi.
O mundo bíblico só acontecia dentro desse retângulo vermelho. O mundo, ele era menor. O mundo, ele não tinha como vir aqui para a América, América do Norte, América do Sul. Basicamente, eles viviam em volta do mar Mediterrâneo. E se você tem a história de Jonas dentro do peixe, o peixe está lá no mar Mediterrâneo. Você tem Paulo nas suas viagens missionárias cortando o mar Mediterrâneo. Paulo com o barco naufragando no mar Mediterrâneo, indo lá para a ilha de Malta, no mar Mediterrâneo. Então era essa região que era o mundo antigo. E por que nessa região? Porque nessa região você tinha condições de sobrevivência. Todas as grandes cidades, inclusive no Brasil, elas começaram a se desenvolver à beira de rio. Você pode ver aqui na nossa região aqui, né? Aqui Sumaré, Nova Odessa, tem o Ribeirão Quilombo, que corta o centro da cidade, Americana, corta o centro da cidade, Rio Piracicaba, corta o centro da cidade de Piracicaba. Então as cidades, elas surgiam à beira do rio, porque perto do rio tinha água limpa para beber e peixe para comer. E isso fazia comércio, gerava, movimentava, atraía pessoas. E o mundo antigo, ele foi desenvolvido em um eixo com 3 principais rios. Quem sabe o nome de um rio importante dessa região aí, escreve aí para mim. Quais os rios importantes do mundo antigo? Inclusive a Bíblia cita eles. Alguém lembra o nome de algum deles? Alguma passagem bíblica desses rios? Tem 4 principal. Isso, a Armaline falou um já. Eufrates. Isso, o Tigre, o Nilo. Ó, vocês estão afiados. Só faltou um que é importantíssimo para nós. Qual que é o nome dele? Rio. Rio. Um principal. Qual é o nome dele? Tem várias pessoas digitando, vamos ver. O Jordão, Denise, parabéns. O Jordão, onde Jesus foi batizado, não é mesmo? Que bacana. Então, o Jordão, o Nilo, Eufrates e Tigre são os principais rios que fizeram com que essa região se desenvolvesse. Tá? E aí você tem essa região, você tem um mapinha, você tem aí todos os outros menores rios, né? Vêm desses rios principais. É ali na região do Eufrates do Tigre, por exemplo, que se desenvolve a Mesopotâmia, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Egípcio, tudo porque havia água. E aqui mais um mapa, né? O mapa mostrando aí o Rio Tigre, o Rio Eufrates, e eu até comentei lá no grupo mais cedo a respeito de uma curiosidade. Talvez alguém já tenha essa curiosidade, né? Aonde estava o Jardim do Éden? Aonde estava? Porque é na terra. Jesus colocou o homem e a mulher aqui na terra. E se hoje a gente tem um mapeamento da terra inteira, cadê o Jardim do Éden? Quem quer ir para o paraíso? Eu acho que hoje ninguém ia querer ir para o paraíso, porque segundo os estudos, o paraíso está lá no Iraque. Alguém quer ir para o paraíso? Quer ir lá para o Iraque? Dominado lá pelas guerrilhas, pelos muçulmanos, um país aí praticamente devastado, né? Algum tempo atrás aí os Estados Unidos devastou lá, com guerra civil e tanta coisa acontecendo lá no Iraque. Por mais estranho que seja, era lá o lugar do Jardim do Éden. Tem como provar isso? Sim, pela referência lá do capítulo 2, dos versos 10 a 14 de Gênesis. Será que alguém pode me ajudar aí com a leitura? Quem pode me ajudar aí? Gênesis capítulo 2, de 10 a 14. Cadê os corajosos aí? Para ler pra gente. Faz um teste aí, se não funcionar não tem problema. Quem me ajuda aí?
Houve silêncio. Ninguém quer ler, tá todo mundo envergonhado. Ninguém tá te vendo, irmão. Eu vou apelar. Opa, alguém, ouça alguém. Gênesis 2:10. Pode ser o. Vai lá, por favor. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilã, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém? Amém, obrigado, irmã. Então, são 4 rios. Você vê que toda essa descrição aí é geográfica. Isso é geografia, onde tinha, onde tal, de onde vinha. E até hoje nós temos 2 dos 4 rios que a irmã Ana leu. Nós temos o Tigre, nós temos o Eufrates. E o texto que ela diz está dizendo que de lá saíam outros 2. Qual que é os outros 2 que a irmã Ana leu aí? Quem que escreve aí para mim? Qual eram os outros 2 rios? Está lá no verso 11, né? O nome do primeiro é Pison. E o nome do segundo é Gion. Está no verso 11 e no verso 13. E todos esses 4 rios, eles regavam o jardim. Isso, Pison e Gion. Eles regavam o jardim. Então, o encontro desses 4 rios é aonde está o Jardim do Éden, tá? Tem um documentário que eu coloquei o link aí, inclusive. Então, tem vários documentários no YouTube, se tiver um tempo aí e quiser pesquisar, né, que mostra fotos dos lugares e tal. Mas a grande pergunta é, o que aconteceu então com o Pison e com o Gion? Segundo a maior parte dos estudos, eles secaram, né, e viraram terra. E isso certamente uma provisão de Deus, né? Você vê quando você vê aqueles estudos de Jerusalém, sempre está para você chegar nos lugares que Jesus andou, tem que descer muito, porque a civilização foi sendo construída por cima, né? Então ele está embaixo, né? Possivelmente coberto ali por terras, o lugar aonde era o jardim. E além do que o homem nunca vai encontrar, porque Deus fez uma promessa, ou melhor, colocou lá um querubim para que impedir que o homem voltasse para aquele lugar, ok? Aproveitando aí também esse mapinha bonito que está aí, eu quero falar a respeito do nosso trabalho. Tem lápis de cor aí, irmão Felipe? Tem lápis de cor aí, irmão Marcelo? Tem lápis de cor aí? Irmão Odete, pega lá o lápis de cor do filho, da filha, o lápis de cor aí dos netos, porque nós vamos fazer um trabalho e vamos desenhar um mapa. Vamos brincar de aula de arte agora. Tá? Então, esse trabalho pode ser me enviar ele, tá, até o dia da prova desse módulo. Ele vale 2 pontos. E o que tem que fazer, afinal de contas? Você vai fazer um mapa bíblico à mão, tá? Um mapa bíblico à mão. Vou dar alguns exemplos. O caminho do povo de Israel lá no deserto, as viagens de Paulo, a divisão das tribos, né? Quando Josué entrou na Terra Prometida, dividiu as tribos. Eu vou mostrar um mapa aqui chamado Crescente Fértil, pode ser o Crescente Fértil. Então, tem mapas, se você, qualquer Bíblia de estudo, você tem um monte de mapa lá. Tá? Por que fazer? Poxa, que bobeira e tal. Não é.
Quanto mais você se envolve com a disciplina, melhor você fica nela. Então, se você desenhar um mapa, nunca mais você vai esquecer aquele percurso, isso vai ficar gravado na sua cabeça. Então tá aí também uma oportunidade, né, para enriquecer aí também a nota dos irmãos. De repente você tirou lá um 6, um 7, vai ganhar mais 2 pontos. Tirou um 8, vai para 10, o certificado vai ficar bonitão. Vem todas as notas no verso do certificado. Então tá aí a dica para você participar, aprender, se divertir. Chama aí a criançada aí para participar e vai ser bênção de Deus, ok? Alguma dúvida aí sobre o trabalho? Quanto mais gente participar, melhor é para vocês e fica melhor para mim também, tá? Aí depois você pode tirar uma foto, me mandar, ou escanear e me mandar, tá bom? Tá valendo aí para todo mundo esse trabalho. Vou acelerar aqui um pouquinho, vamos lá. Também passeando pela história, não tem como desprezar Noé, porque após o dilúvio, Pedro vai dizer que salvou Noé e as pessoas da sua família apenas, e Deus os preservou exatamente para repovoar a terra. Então, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e aí também um diagrama aí mostrando para vocês quem foram os filhos de Sem, quem foram os filhos de Cão, quem foram os filhos de Jafé. Você tem ali o Cuxi. Você vê que ali a própria Ana Paula leu ali um pedaço que falava de Cuxi, né? Então, Cuxi, ele é o pai de Nimrod, né? Então, passa a ser importante os descendentes de Cão. Vamos dar uma... Não, vou passar aqui para a gente ganhar tempo, né? Depois você pode conferir lá Gênesis capítulo 10, verso 32. Mas aqui esse outro mapa é importante também. Por quê? Esse mapa aqui mostra em que região do mundo os filhos de Noé povoou. Então você vai ver que a África foi ali Cã. Você vai ver que Sem foi os judeus. Por isso, por exemplo, o hebraico, as pessoas falam que é uma língua semita, que vem de Sem. E ali uma parte ali da Europa, e uma partinha do Oriente também, você tem Jafé. Tá? E aí tem aquela questão, acho que eu já até comentei em algumas aulas, mas aqui é oportuno nós falarmos. As pessoas dizem que a África, né, é amaldiçoada por causa daquela praga de Noé no seu filho. Lembra daquela passagem? Noé, você vê como que o álcool é terrível, irmão. Noé venceu o dilúvio, mas não venceu a cachaça. Encheu a cara, ficou nu e ele gerou um problema, gerou uma maldição por meio disso. Então o álcool, ele é péssimo, ele é mau. O álcool que trazia vergonha e destruição lá de Noé mata gente, destrói casas e famílias até os dias de hoje. Então você tem aquela maldição de Noé. Só que as pessoas falam que a maldição foi para Cã, ou Cão. Só que quando você olha o texto bíblico, você descobre que ele não amaldiçoou Cão. Ele amaldiçoou Canaã. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoa o neto. Texto lá, Gênesis 9, 18 a 26. Não vou ler aqui para ganhar tempo. Então, quer dizer que quem foi amaldiçoado foi o neto. O neto chamava Canaã. E o neto que foi amaldiçoado não foi para a África. Tanto que tem um retângulo vermelho aí no mapa, que é a terra de Israel. O que ele maldito, ele povoou, foi a região de Israel. Tanto que era muito comum as pessoas, os primeiros habitantes, darem nome ao lugar. Então, a Canaã começou ali a ser povoada pelo neto amaldiçoado de Noé. Logo, não foi ser da raça negra a maldição de Deus sobre Canaã. Tá? Então, isso aí é uma bobagem que o pessoal reproduziu ao longo de anos. Tá? Já até falou já em algumas outras aulas, né, da onde vem a cor, da onde vem, porque o pessoal só questiona por que o negro, né? Por que não questiona o branco, o anão, o gigante? As pessoas não questionam, só questionam a questão negra já
pode ser até um preconceito a partir daí. A gente já estudou também, a gente viu na doutrina da criação, que na verdade nós acreditamos na evolução, microevolução, não a macroevolução. A macroevolução é quando diz que o macaco virou homem, nós não acreditamos nisso. Mas uma microevolução, nós sabemos que existe. A prova disso é o novo coronavírus. Por que ele é novo? Porque, na verdade, ele já era descoberto há anos. Ele sofreu mutações e ficou mais forte. Então, está comprovado que o organismo, ao longo dos anos, ele vai mudando. E ele muda segundo o quê? Segundo o que o homem se alimenta, segundo a região, segundo o clima, segundo os seus hábitos alimentares. E ao longo de muitos e muitos anos, pessoas com características diferentes, em lugares diferentes do mundo, tiveram aí uma mudança física. Tá? Então você vai ter, é muito lógico, né? Você vai ter na região que tem neve, o pessoal é branco. Na região que tem mais sol, o pessoal é mais escuro. Então você pode ver que isso é muito lógico, né? São micro evoluções que acontecem no organismo do homem. Né? Quando você pega ali a genética de Adão, né? Adão, ele é feito da terra vermelha, né? Se você buscar ali a raiz de Adão, então ele era vermelho, e do vermelho poderia sair o branco, e do vermelho poderia sair o preto. Então, Deus já fez o próprio Adão geneticamente preparado para haver uma variação. Tá? Então, meio tudo tranquilo aí? Um apanhado geral dessa questão aí para muitas pessoas falaram muita besteira a respeito disso. Tá claro aí, Mandanise? Certinho aí, Moaline? Carla, tudo certo? Tá acompanhando aqui meu raciocínio? Durma não, durma não. Fique comigo aí mais um pouquinho. Vai valer a pena, irmã Simone. Você tá aí ainda, irmã Simone? Vem comigo aqui. Já deu certo, Marlene, já deu certo. Fica aí, fica comigo aí, Simone. Vamos lá. Saindo de Noé, nós estamos viajando pela história. Nós estamos falando de Abraão agora. E Abraão, Deus prometeu a terra para Abraão. Mas como que Deus é dono da história? Abraão, ele já estava em Canaã, quando Deus promete Canaã ali para ele, né? Ele já estava, só que o que vai acontecer? Ele vai mandar o povo para o Egito, e depois o povo do Egito, depois de passar pelo cativeiro egípcio, o povo volta para a terra que ele já estava, né? Claro que Deus mostra ali a terra depois que Abraão já havia saído ali da Mesopotâmia. Eu vou até falar um pouquinho aí disso aí também, da trajetória de Abraão. Vou precisar de gente para ler a Bíblia aí, meu Deus do céu. Eu estou orando aqui para Deus levantar gente para ler a Bíblia aí conosco. Os habitantes de Canaã nos tempos de Moisés. Lá em Deuteronômio 7:1, tem lá dizendo que Deus dará a terra dos heteus, jebuseus, egeus e um monte de zeus. São 7 nações que estavam lá disputando a terra. Além dessas 7 nações estrangeiras que estavam disputando a terra que Deus prometeu a Abraão, nós temos a própria descendência de Abraão brigando pela terra. Então você tem aqui, Abraão gerou Ismael, né, com Agar. E Ismael gerou ismaelitas. Os ismaelitas também queriam a terra. Você vê que Isaac gerou Esaú e Jacó. E eles geraram 2 nações. Os israelitas, que é de Jacó, e Esaú gerou os edomitas e os amalequitas. Lembra que a gente estudou lá Obadias e a sentença de Deus contra os filhos de Esaú? Que ao invés de eles serem amigos de Israel, eles eram amigos da Babilônia. Esse povo está tudo brigando por causa da terra. De Ló tem os amonitas e os moabitas, que foi mais uma vez lá que Ló, né, também, como Noé, trocou o pé pelas mãos lá, e acabou, por meio do incesto, gerando esses filhos aí nas suas próprias filhas, e por fim ainda você tem ali uma filha de Abraão, que é Midian. Então você tem 7 nações estrangeiras brigando pela terra, e mais 7 nações geradas do próprio Abraão brigando por Canaã.
Então, por isso que você tem uma briga terrível naquela região lá até os dias de hoje. Então, se naquela época tinha 14 nações brigando, hoje você tem pelo menos 3 religiões brigando por esse espaço. Você tem os islamitas, você tem o cristão e você tem os judeus. Todo mundo brigando por terra, né? Todo mundo fazendo igreja um em cima do outro, e ali é onde Deus nos acuda naquela região. E por que essa região é tão disputada? Ela é comparada ao tamanho do Brasil, Israel é um nada praticamente, tá? O Brasil é 386 vezes maior do que Israel. É um espacinho de terra de nada. Coloquei aí no mapinha que vocês estão vendo, falando mais da geografia, o tamanho de Israel dentro do Brasil. Tá? Então é muito pequeno para o tanto de briga que acontece lá. Continuando, falando ainda da geografia, falando aqui a respeito dos rios, né? Nós já comentamos. Se você tem o material em mãos, lá na página 15, ele vai falar das principais civilizações. Uma delas é do Egito. O Egito é uma potência importantíssima do passado. O Egito ele está na história de Israel, escravizou Israel, e como eu falei, ele só foi próspero por causa do rio Nilo, que corta todo o território do Egito, e ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Tá? Então a gente tem muita história aí do Nilo, sendo hoje, até hoje, o principal rio lá do Egito. Você tem a civilização babilônica, que também desenvolveu ali a margem do Eufrates e do Tigre, por isso ele também foi tão bem desenvolvido. Você tem também, falando na página 16, não vou ler aqui para ganhar tempo, mas dos árabes, né, que cercam Israel, né? Por que Israel não faz um templo lá, por exemplo, lá em Jerusalém? Porque os árabes não deixam, Israel está sozinho lá. Se ele expulsar os muçulmanos de lá, por exemplo, todas as nações vizinhas vão atacar Israel. Então é um com medo do outro. Por quê? Porque ele está sozinho lá em Israel, mas ele é amigo dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Então qualquer um que mexe com Israel, mexeu com os Estados Unidos. Tá? Então os árabes têm medo dos Estados Unidos. Israel tem nos Estados Unidos os seus aliados a ele. Então, mas ele está completamente cercado, vira e mexe, eles mandam um mísselzinho lá em Israel, tem até uns negócios na internet, né? Que eles mandam o míssil volta para trás, né? Atribuindo ali a uma proteção de Deus. Também o nosso livro, na página 18, vai falar a respeito da Ásia Menor. A Ásia Menor, ela é um espaço ali no Oriente que Paulo, ele evangelizou toda essa área. Então, quando a Bíblia fala de Ásia, não é a Ásia que nós temos hoje, mas é a Ásia Menor, mas é um bom período de terra onde tem lá as igrejas do Apocalipse, é a região chamada Ásia Menor. Também o nosso livro vai comentar, se você não leu, depois você lê. E aí também tem a Europa, né, que é o velho continente, aonde dele vai sair ali a Grécia e vai sair ali Roma, com dois grandes importantes impérios da história. E aqui a gente chega num passo importante, que é o mapa do crescente fértil. Esse mapa do crescente fértil tem esse nome, porque se você ligar as pontas dele, possivelmente vocês veem meu mouse aí também passando, se você olhar em volta dele, você vê que ele faz ali uma lua crescente. Por que chama crescente fértil? Porque era o único lugar onde as pessoas poderiam viver, porque tinha água e não era região desértica. Por exemplo, Abraão, ele vai sair aqui da parte aqui embaixo, onde era Ur. Deus queria levar ele para Israel. Então, se ele fizesse um caminho em linha reta, era muito mais perto. Só que ele não tinha como atravessar o deserto da Arábia Saudita aqui da Jordânia. Então, se alguém quisesse chegar no Egito, tinha que fazer o caminho do crescente fértil. E é exatamente esse o caminho que Abraão vai fazer dentro do... Por quê? É onde tem rio,
para a sobrevivência. Para o trabalho, está aí a sugestão de você desenhar o crescente fértil. Vai valer a pena também. Você pode buscar mais informações do crescente fértil. Na página 22 do nosso livro tem mais informações ainda, mas é um mapa muito importante para a teologia. Tá? Tá claro aí esse mapa? Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever aí, gente. Tá? Quiser acrescentar alguma coisa, todos estão convidados aí a participar. E aí você tem a rota de Abraão, que é a rota que eu falei, né? Se você comparar essa imagem que eu tenho agora com essa, você vai perceber que a rota de Abraão é formando o crescente fértil. Só que você já parou para pensar como que foi essa rota de Abraão? Abraão é importante aí na história de Israel. Como que foi essa rota dele? Aonde que ele foi exatamente? Será que quando Deus falou com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão já catou a malinha, né? Pegou o violão e saiu, deixando tudo? Estudando a história e a geografia, você consegue dar um paralelo da história de Abraão. Como foi que aconteceu as coisas? Normalmente a gente só lembra do capítulo 12, mas Deus nos dá ali na Bíblia, no capítulo 11, uma importante referência, que é Gênesis capítulo 11, 31 e 32. Agora eu precisava de alguns valentes para ler comigo. Participa aí, gente. Eu preciso de alguém para ler Gênesis 11, 31 e 32. Alguém para ler aí Gênesis 12, 1 a 4. E Atos capítulo 7, de 2 a 4. Tá? Quem que se habilita aí? Será que vai ser a irmã Elias e a irmã Ana para me ajudar aqui? Tem mais um corajoso para ler mais um texto aí. Pode abrir o microfone, quem for me ajudar. Três textos bíblicos. Não está aparecendo, Aline? Tudo bem. Tá? Às vezes acontece isso mesmo, viu? Pode acontecer. Se tiver um fone de ouvido e você tiver no celular, talvez vai funcionar melhor. Tá? Mas procura aí o microfoninho pessoal aí. Talvez o pessoal não está achando o microfone para abrir. Pra vocês participarem aqui um pouquinho comigo. Eu vou ter que pedir ajuda para a irmã Elias e para a Ana mesmo. Estão conosco ainda aí? Para me ajudar? Elias, Ana. Gênesis capítulo 11, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, a Saraí, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur e dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Arã. Ótimo, obrigado. Olha que informação importante. O próprio pai de Abraão já queria ir para Canaã. Já havia esse desejo. E quem sai ali de Ur é o próprio Terá. E ele vai até Arã. Então ele vai de Ur para Arã. Se você olhar no mapa aí, eu acho que dá para vocês ver o meu mouse, eu estou mostrando aqui Ur. Aí você segue o caminho, você está em Arã. O próprio Terá vai para Arã, tá? Com a família, com Abraão, com Ló e com todo mundo. E aí você tem o Gênesis capítulo 12, que ele é falado depois, mas possivelmente Gênesis 12 está antes do Gênesis 11. E aí o texto de Gênesis 12, 1 a 4 é importante. Pode ler também para nós, irmã Ana ou irmão Elias? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra
e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e a tua terra, e a tu será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor que lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Bem, muito obrigado, irmão Elias. Irmãos, aguenta mais um pouquinho aí. Tá? A gente está finalizando já, tá? Não vou até às 10 hoje não, pode ficar tranquilo. Para complementar essa leitura, você tem lá na pregação de Estevão, em Atos capítulo 7, Estevão falando de Abraão. E Atos é um versículo chave para você entender Gênesis 11 e Gênesis 12. Atos capítulo 7, do verso 2 ao 4, diz assim: E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, lá em Ur, na Mesopotâmia, foi aonde Deus apareceu para Abraão. E ele disse: Sai da terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã. Então Deus falou com ele em Ur, ele saiu em Harã e saiu com o pai dele e habitou lá no norte, lá em Harã. E ele diz: Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em qual habitais agora. Então o pai dele, Terá, vai morar em Harã, e depois que o pai dele morre, ele segue a jornada em direção a Canaã, e ele vai parar até lá no Egito, na passagem dele lá no Egito. Tá? Então é claro que dá para explorar muita coisa ainda aí de Abraão, mas aí dá uma boa clareada no trajeto dele. Com o mapa e com a geografia fica muito mais fácil. Certinho? A página 22 do nosso livro, ele vai falar a respeito de importantes historiadores. Muita coisa que você tem dessa época, de Abraão, de Moisés ou até de Jesus, são esses historiadores que estão lá na página 22, né? Um historiador muito conhecido que é o Joséfo, e dois historiadores gregos, que deixaram vários relatos, inclusive tem aquele livro lá, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, que é um dos livros aí mais vendidos da história. É uma boa aquisição, quem quiser aí montar e equipar a sua biblioteca. Vou terminar falando a respeito de Moisés. Tá? Lendo aqui o nosso livro também vai até Moisés, vou dar só uma pincelada em alguns pontos de Moisés para a gente encerrar, tá bom? Êxodo capítulo 2, de 2 a 3, vai dizer assim: E ela engravidou e deu à luz a um filho. Ela quem? A mãe de Moisés. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses, quando já não podia mais escondê-lo. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio. Você vê que muitas pessoas contam a história de Moisés imaginando que o cestinho ficou navegando pelas águas, né? E na verdade não é esse o entendimento que nós temos. Ela colocou ali na beira do rio, próximo ao rio, e Miriam, com a faixa ali de 13 anos, ficou vigiando. Que mãe louca tinha coragem de fazer isso, gente? Cadê as mamães aí? Será que a irmã Ana coloca o Murilo lá na beira do rio? Não tem como, né? Que mãe que vai fazer isso? Será que a mãe de Moisés era tão imprudente a esse ponto? Jamais. O que estava acontecendo com a mãe de Moisés ali era uma estratégia de Deus para ela. Ela coloca o cestinho ali naquele lugar
à margem do Nilo, porque o Nilo era um rio sagrado, e a princesa ia se banhar lá, e não era apenas um banho, era um ritual, era um culto ao Nilo. E ela não tinha um filho. E a sua concorrente, que era casada com seu marido, tinha um filho. E ela não queria dar o reino para o filho da concorrente, ela queria um filho homem para ela. Ela está pedindo ao Deus Nilo esse filho. Então, ela vai levar o filho na hora da cerimônia. Moisés vai chorar, ela vai pegar e vai entender que não foi a mãe que deixou lá, mas que foi o próprio Nilo que está dando o filho para ela. Então, de fato, ela foi extremamente sábia. Deus deu uma orientação. A menina ficou próxima ali, e ali ela quis fazer daquele menino o herdeiro ali de Faraó. Por isso ela não tinha uma compaixão pelos hebreus, amor à criança, era um egoísmo dela. A criança apareceu mesmo sendo uma criança hebreia, ia servir para ela, e ela entendeu que foi o Deus dela que mandou. Por isso ela vai levar ali Moisés, dá tudo de Moisés, né? Eu sempre brinco que ali surgiu o salário maternidade, né? Que aí a própria mãe cuidou e ganhou ainda para cuidar do seu próprio filho, e depois ele foi colocado lá. E também tem aquela questão do nome de Moisés, o nosso livro vai contar, né? A maioria dos pregadores, ele vai dizer que Moisés quer dizer tirado das águas, exatamente por causa do que a filha de Faraó falou, será Moisés porque das águas eu tirei. Só que se você olhar o nome das pessoas daquela época, do palácio, do faraó, todos eles têm Mose no nome, ou Moshe. Tá? Já no hebraico é Moshe ou Mose ali no egípcio. E o Mose ou Moshe quer dizer nascido de. Então, possivelmente, o nome de Moisés não era só Moisés, era Moisés e alguma coisa. Porque era nascido de, por exemplo, nascido de Ra. Quem que era Ra? Era um deus da lua. Então eles falavam assim, quem deu essa criança foi Ra. Então ele vai chamar Ra-Mose. Aí você tem o Rapimose. Então possivelmente Moisés tinha um outro nome que complementava o seu nome, mas que ele não quis escrever o nome desse Deus. Porque quando ele escreve os seus livros, ele já conhecia o Deus de Israel. Então ele ficou apenas conhecido como nascido de, ou apenas como Moisés. E aí você tem a trajetória que a gente conhece, 40 anos no palácio, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto, mas tem uma informação muito importante que Atos também vai deixar falar para a gente. Quando Moisés, ele mata o egípcio, ele faz 40 anos e ele mata aquele egípcio, o texto de Atos deixa muito claro que ele já sabia qual era o plano de Deus para a vida dele e que ele seria o libertador. O único problema é que ele quis fazer por conta própria, não esperou Deus fazer isso. Vou pedir aqui para o irmão Eliezer ou a irmã Ana fazer essa última leitura. Eu prometo que eu não incomodo mais vocês. Lá em Atos, capítulo 7, de 22 a 25. Só para a gente ver essa questão de Moisés, e eu já estou encerrando aí em mais alguns minutos. Segura aí, calma aí que já estamos acabando. Atos 7, 22 a 25, irmão Elias, tem aí? Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Amém? Ótimo. Amém. Muito obrigado. Ele entendia. Então ele tenta começar uma revolução ali. Ó, eu vou matar o primeiro egípcio, o povo hebreu vai vir, Deus vai fazer alguma coisa. Só que ele queria fazer a obra de Deus sem conhecer o Deus de Israel ainda, né?
Permita-me aqui apenas fazer aqui uma aplicação, né? Às vezes as pessoas têm chamado, têm promessa, mas tem que esperar a hora de Deus. Ele com 40 anos, talvez já achou que já estava pronto, agora vai acontecer. E aí ele acaba passando pelo pior período da sua vida. Nós temos o exemplo de Davi, que ele foi ungido rei, naquela passagem que ele estava esquecido cuidando da ovelha. E após o profeta deitar o óleo sobre a cabeça dele, ele não foi lá brigar com Saul e dizer: Saul, sai fora que agora é minha vez, Deus já me ungiu. Ele mesmo ungido a rei, continuou cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus criou uma situação para inserir ele no contexto do reinado. Então, quando nós temos um chamado de Deus, não adianta a gente apressar. O que a gente pode fazer é se preparar para esse chamado, mas fazer que Deus, deixar que Deus lembre o nosso nome. Se a maior parte das pessoas pensassem assim na igreja, havia menos briga, menos contenda na igreja, porque as pessoas brigam por posição, brigam por cargo, se sentem ofuscadas quando uma pessoa está em evidência, sempre ela que canta, sempre ela que prega, sempre ela que abre o culto. E aí a pessoa acha que o teu chamado está sendo passado para trás e começa a brigar, dizendo: mas eu sou ungido, eu que tenho capacidade. Nós devemos aguardar em Deus. Ele achou que 40 anos já estava pronto, mas ainda ele iria se preparar por mais 40 anos para poder fazer a obra nos últimos 40 anos da sua vida. Então, você vê, irmã Denise, boa sua pergunta, viu? Você vê que quem criou ele, na verdade, foi a própria mãe dele. Então, ali, ele já sabia, né? Uma criança que seja 2, 3 anos, né? Não sabe ele exatamente até que idade ele foi para o palácio de volta, mas ele foi influenciado pela própria mãe dele, né? Ele já sabia da sua história. É que a Bíblia não dá esses pormenores, mas ele certamente tinha consciência. E outra, além das características físicas dele, né? Os hebreus tinham uma característica física e os egípcios outra. De longe eles sabiam que eles eram hebreus. Haviam essa semelhança. Bom, fica com essa reflexão aí, aguarda no teu chamado, irmão. Não briga por cargo, não se sente passado para trás quando você não é escolhido para ser o tesoureiro, para fazer parte da diretoria. Fica na sua, irmão. Fica na sua. Que Deus, fica aí tocando a sua harpinha, fica aí cuidando da ovelhinha do seu pai. Vai chegar uma hora que o rei vai ficar perturbado e alguém vai dizer: chama a Aline, chama a Odete, chama a Isaílda, e aí é Deus que está mandando chamar, né? O oferecido normalmente não é bem recebido, tá bom? Aí tem um trajeto de Moisés com o povo no Egito, não vai dar tempo de falar. Quando nós estudamos o Pentateuco, nós falamos um pouquinho a respeito disso, mas é importante dizer que o menor período do trajeto foi onde eles ficaram mais tempo. Então, da travessia do mar até Cades Barnea, que está aqui onde está meu mouse, eles demoraram ali apenas 2 anos. E de Cades Barnea para Israel, que era pertinho, eles demoraram 38 anos, né? Aquela parte que eles rodeiam aqui e depois vai subir para Israel. E Moisés, né, vai receber as tábuas do mandamento no Monte Sinai. E o Monte Sinai, né, se eu voltar a imagem, ele está aqui embaixo, tá, onde eles ficaram acampados ali por quase 2 anos, porque Deus estava preparando eles. Se você olhar essa imagem do Monte Sinai, inclusive na imagem ampliada, você vai ver que o cume do monte, o alto do Monte Sinai, é queimado. Por que que é queimado? Porque quando Deus repousa no alto do Monte Sinai e quer falar com o povo, e o povo diz: nós não queremos falar com Deus, fale Deus com Moisés e Moisés fale com a gente. Deus repousou com a sua glória no alto do monte. E ficou uma marca ali, arqueológica, geográfica e histórica, onde Deus repousou com a sua glória, tingiu ali a terra até os dias de hoje. Inclusive, se você pegar lá o Google Maps,
ou aquele Google Earth, que vai navegando pelos lugares e ir até o Monte Sinai e baixar ali a imagem do satélite e ver o satélite por cima, todo o alto do Monte Sinai é queimado pela glória de Deus. Um sinal aí geográfico que Deus esteve lá. E aqui, o Monte Nebo é onde Moisés subiu para ver a terra, né? Tem essa placa lá até os dias de hoje, mostrando a distância, né? Quando lá em Deuteronômio Moisés diz para Deus, ele insiste, né? Deus, eu quero ver essa terra é boa, essa terra mana leite e mel. E Deus vai dizer para ele, não vamos falar mais sobre isso, você não vai ver, você não vai entrar, o máximo é que você vai ver. Ele sobe no Monte Nebo, e aí ele tem essa visão de todo Israel, da terra que Deus daria ao povo, mas não daria a ele, porque até o próprio Moisés falhou lá ao bater o cajado, e tem várias vertentes ali para explicar, outra hora eu falo, por que ele não entrou na terra prometida. Certinho, meus irmãos? Ó, acabei um pouquinho antes, aí 25 para as 22. Deus é lindo e tremendo, né? Glória a Deus. Você pode dar glória aí à vontade, irmão. Dê glória sonoro, dê glória escrito, dê glória em gestos. O importante é que você dê a glória devida ao bom mestre. Agradecendo aos queridos irmãos que nos acompanhou em parte, inteiro, talvez aí fazendo leite para criança, cozinhando, passando roupa, não sei, Deus sabe, mas que Deus possa honrar aí a sua dedicação por ter estado conosco, já deixando o convite para a próxima quinta-feira, no mesmo horário. Opa, abraço aí para a mãe da Denise, seja bem-vinda, né, que toda a família possa estudar aí conosco, tá? Obrigado, pastor Davi, pastor Marcelo, presbítero Elias, irmã Ana, irmã Carla, meu pai, não sei se meu pai está ouvindo ainda, se quiser escrever aí, pai, pode escrever aí uma paz do Senhor pro pessoal. Deus abençoe meu pai, irmã Rutilé, irmão Alex, irmão Livaldo, meu amigo Renan, Deus abençoe, Renan, firme e forte aí, né? A Isa, semana que vem a Isa vai abrir o microfone para ler, hein, Isa? A irmã Aline, sempre participativa, vamos arrumar um fone aí para você me ajudar também, viu, Aline? Faça isso aí. A irmã Denise, a irmã Simone e a nossa querida irmã Odete, e outros aí que eu vi que entrou e precisou sair, irmã Dineia e tantos outros aí. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Pai eterno, te louvo, te exalto por esta aula, Pai. Mesmo distante, é claro que nós queríamos, ó Pai, estar olhando nos olhos dos irmãos, mas nós sabemos de toda a situação e o Senhor aprove que nós possamos estudar dessa forma, Deus. Que a tua mão esteja estendida sobre a vida dos teus filhos, guardando, abençoando o lar, a casa, a família, livrando do perigo, livrando, Pai, de toda a enfermidade, de toda a peste, de toda a seta, Pai. Que o Senhor prospere na vida espiritual, profissional, emocional, familiar dos teus servos. Agora nós terminamos essa aula, Senhor, dessa reunião tão abençoada que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu lhe peço que esta aula tenha edificado a vida dos teus escolhidos, que isso seja ferramenta poderosa para eles usarem na seara do Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, no nome de Jesus. Queridos, muito obrigado, viu? Dúvidas, já sabe, ó, manda uma mensagem lá no WhatsApp, estou à disposição. Obrigado, queridos, obrigado. Deus abençoe vocês mesmo. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau.